Vocês viram o que aconteceu com a Tamiris Hawk? Ela é influenciadora, fala sobre relacionamentos e ela era casada com o Matheus Calil. Ele era ex-presidente ou é ex-presidente da escola de samba Viradouro. Infelizmente, ela foi traída. Provavelmente o que aconteceu foi que ele traiu ela com uma pessoa que é de uma outra escola de samba. E acontece que ela está sendo muito cobrada nas redes sociais por vários motivos, dentre eles pela traição do ex-marido. Fora o absurdo de que como que uma pessoa pode ser cobrada pela traição do outro, porque pensemos, né? Como ela vai ter controle sobre as atitudes da outra pessoa? É muito complicado a gente cobrar isso de alguém, porque não tem nada que a gente possa fazer efetivamente para que a outra pessoa tenha caráter, né? Eu sou advogada, especialista na área de família e vejo muitos divórcios, muitos términos e muitos recomeços dentro do meu trabalho. E posso dizer com toda certeza que a culpa de uma traição nunca é da pessoa que foi traída. Ela é sempre da pessoa que traiu. E era essa pessoa que traiu que tem uma responsabilidade em cima daquela situação. Então, né? Vamos começar por aí. A Tamiris não tem uma responsabilidade sobre o comportamento da outra pessoa, porque, gente, como é que a gente tem responsabilidade sobre uma coisa que não foi a gente que fez, né? E não tem como a gente falar também repetir aqueles comportamentos de 1930, que a gente falava assim, porque a mulher, ela tem que segurar o marido, porque a mulher, galera, o relacionamento é feito de duas pessoas que tomam a decisão de se relacionar e de continuar construindo um relacionamento. São duas pessoas. Não é uma mulher que tem que ficar fazendo força para o relacionamento ficar. Se você está fazendo força para o seu relacionamento continuar, tem alguma coisa errada. Um dos pontos também que me chama muita atenção é porque ela agora está se separando. E ela está se separando e aí vem muita gente que está na mesma situação e pergunta assim para mim, nossa, e agora? Quais os direitos que ela tem? Ela tem um filho de 10 meses. Você sabia que 1/5 dos casais que se divorciam antes do bebê completar 1 ano de vida? Então, assim, é uma coisa pra gente pensar também, né? Mas, agora, como é que fica? Como fica a guarda da criança? Vai ser compartilhada? Pode dormir na casa do pai? Como é que fica a pensão? Quais os direitos que a Tamiris tem? Ele perde algum direito porque ele traiu? Como que é essa situação? Se fosse com você, você saberia responder tudo isso que eu acabei de perguntar? Indo de trás para frente, a verdade é que, por mais que doa, e eu sei que dói, galera, já passei por isso, por mais que doa, traição é uma coisa que está na esfera emocional. O direito, a lei, está na esfera legal. Então, a gente tem que conseguir separar essas duas esferas, porque faz diferença na hora que a gente está aplicando a lei. Então, o que está na esfera legal, a gente tem que entender que está num outro parâmetro. A esfera emocional tem efeitos na esfera legal? Tem. Mas a gente tem que entender que, às vezes, a gente não pode fazer nada. Então, dói, mas não dá pra você se vingar da pessoa dentro da lei. Então, no caso dela, especificamente, ele não vai perder direitos que já existiam quando eles se casaram, porque ele traiu. Em alguns casos, existe uma indenização por danos morais quando a pessoa trai, mas em alguns casos, tá? No caso dela, até pode se pensar em alguma questão assim, porque as pessoas são públicas, ela é uma pessoa que fala sobre relacionamentos, a traição veio a público, ele é uma pessoa famosa, então dá pra se pensar, mas aí é uma indenização por danos morais, não quer dizer que ele vai perder direitos, dá pra entender a diferença? Legal, e como é que faz pra separar de fato? Sempre, 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 na vida, se vai separar, precisa de um advogado. Mas eu tenho um filho pequeno, então vai precisar de um processo. Ponto. Esse processo vai ser um processo de acordo ou vai ser um processo em que vai ter uma discussão? Aí a gente vai entender depois, tá? Então, vai separar? Precisa de um advogado. Tem filho pequeno? Precisa de um processo. Vai separar? Precisa de um advogado. Tem filho pequeno? Não. Então se não tem filho pequeno, então não vai precisar de um processo, necessariamente. Tem acordo? Então não precisa de processo. Não tem acordo? Vai precisar de um processo. Entendeu a diferença? Beleza. No caso dela, ela tem filho pequeno. Então, se tem filho pequeno, eles vão se divorciar, isso é um fato.
mas eles vão precisar fazer uma separação de bens. O que é uma separação de bens? É dividir o que de fato eles compraram durante o casamento. Se eles se casaram pelo regime, pelas regras de patrimônio da separação, da comunhão parcial de bens, que é normalmente que a pessoa casa, tá? No caso deles, vamos usar esse exemplo aqui, porque não sei se eles casaram por esse regime, mas normalmente as pessoas se casam pela comunhão parcial de bens. Se você casou pela comunhão parcial de bens, como é que eu sei se eu casei? Na certidão de casamento vai estar escrito. E outra forma de você saber se você casou pela comunhão parcial de bens, antes de casar. Você foi lá e pensou sobre isso, escolheu um outro regime, fez um documento? Não, então você casou pela comunhão parcial de bens, beleza? Então, casei pela comunhão parcial de bens. Tudo que você comprou a partir do momento que você se casou, tudo que vocês compraram juntos, tudo que vocês compraram é de vocês, dos dois. Importa o nome de quem está? Não. Importa quem pagou? Não. Ah, mas ele não pagou um centavo? Não importa. Ah, mas ele não pagou nenhuma conta da casa? Não importa. Ah, mas fui eu sempre que trabalhei? Não importa. Ah, mas ele disse que tá só no nome dele? Não importa. Deu pra entender? Por conta do regime de bens, tudo é dos dois, 50% para cada um. O que a gente precisa entender? Quem vai ficar com o quê? Como é que vai ser essa separação? Porque não dá para ficar, você fica com a sala, ele fica com a cozinha, né? Não dá para ficar morando na mesma casa. Então, a gente tem que entender como vai ser essa separação. E por conta disso, cada caso é um caso. Por isso também que precisa do advogado. O advogado é a pessoa que vai fazer esse meio de campo aí entre vocês, entre os advogados, que cada um tem um advogado muitas vezes. Então, a gente vai fazendo esse meio de campo para que vocês consigam entender qual a melhor situação. Na área de família, muitas vezes, eu falo muito isso, que cada caso é um caso. A lei é uma só, mas cada caso é um caso. E é por isso que a gente precisa entender a situação, entender os detalhes e montar um plano de ação, tá? Então, 50% para cada um, o que a gente vai fazer com isso? Cada caso é um caso, tá? Agora, em relação à criança, aí a gente tem outra situação. Guarda compartilhada. Guarda compartilhada não precisa de desespero, apesar dessa cara que eu fiz. Gente, guarda compartilhada não é ficar 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai. Sexta, sábado na casa da mãe, segunda, terça, pelo amor de Deus. Isso daí é uma modalidade de guarda alternada que não tá na lei. E aí, sinceramente, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Eu acho que as pessoas entendem o compartilhar como compartilhar o tempo, mas não é o tempo que é compartilhado. São as decisões em relação à vida da criança. Entende? O que é compartilhado são as decisões. Decisões. Então, o que vai compartilhar? Vou mudar a criança de escola. Vou no médico. Vou compartilhar o que eu preciso fazer com a criança. É isso que a gente vai compartilhar. As decisões. Tá? Então, entende isso, não é o tempo. Por isso que as pessoas ficam morrendo de medo de guarda compartilhada muitas vezes, porque não quer que a criança conviva. Não. Vamos compartilhar as decisões, convivência é outra coisa. Então, entenda, mesmo que você tenha uma guarda unilateral, a criança ainda vai conviver com o pai. Tá? Então, nessa questão que a gente vai decidir da criança, a criança tem uma guarda compartilhada ou unilateral. A regra é a guarda compartilhada, mas em alguns casos pode ter guarda unilateral. Por exemplo, em caso de violência doméstica, pode ter a guarda unilateral. A lei já fala isso. Porque imagina, a pessoa já tem um caso difícil de violência, né? Já tem todo esse histórico e ainda tem que ficar conversando com o agressor para decidir um monte de coisa. Até pouquíssimo tempo atrás não era assim. Até 2023 não era assim. Então, hoje em dia, graças a Deus, a lei evoluiu um pouquinho e agora é assim. Se tem violência, a guarda é unilateral. Mas, então, a gente tem que decidir guarda compartilhada ou unilateral, sendo que unilateral são as decisões em relação à vida da criança. Residência, a criança vai morar na casa da mãe ou na casa do pai? Ponto. Convivência, a criança vai conviver de que forma com o outro genitor que não mora com ela? Vai conviver somente aos finais de semana? Ou não, vai conviver no meio da semana algum dia? Não sei. Se for um acordo, vocês podem combinar o que vocês quiserem. Convivência livre é uma possibilidade? É. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se for convivência livre, vocês têm que ter um diálogo, uma conversa muito legal. Porque senão vai ficar sendo pra sempre aquela situação em que o cara deu na telha dele, eu digo cara porque normalmente a criança fica com a mãe, deu na telha dele e vai falar, eu quero ver a criança agora.
Ah, mas agora não dá, agora eu tô no trabalho, a criança tá na escola. Não, porque eu tenho que ver agora, eu quero. Vai começar uma discussão, uma brigaiada que não tem necessidade. A gente escreve as coisas para que tenha menos briga. Quanto mais certinho escrito tiver, menos briga vocês vão ter. Porque menos decisões vocês vão ter que tomar. Tá tudo certo? Beleza. Convivência certinha? Quero fazer algo diferente do que tá no papel e nós dois entramos no acordo? Sucesso. Não tem problema. Ah, nossa, deu uma divergência. Volta pro papel. É só isso. Tá? Não é para ser um caos. Tá escrito para ter uma segurança para todo mundo e principalmente uma segurança para a criança, de que ela vai ter paz para crescer. Só isso. E ela vai ter pais, mãe e pai, que vão conseguir dividir a responsabilidade, que é cuidar dela, de forma tranquila, sabe? Ok, passado isso, pensão, como é que fica? É sempre 30%? Não, galera, não é sempre 30%. Vai da necessidade da criança e da possibilidade do pai. No caso da Tamires, por exemplo, eu sou capaz de dizer que os dois são altos, tanto a necessidade quanto a possibilidade. Por que os dois são altos? Porque o padrão de vida da criança é alto. Então, não sei se a criança tem problema de saúde, acredito que não, mas o padrão de vida é alto. Então, o padrão de vida da criança tem que ser igual ao padrão de vida do pai. Se o pai fica ostentando nas redes sociais, o que você vai fazer? Guardar rancor? Não, guardar prints. Tirar print de tudo isso, mandar para o seu advogado, porque isso são provas de que o pai tem um padrão de vida e a criança tem que ter o mesmo padrão de vida. No processo de pensão, a gente pode colocar tudo isso, certo? Então, é sempre 30%? Não, pode ser mais, pode ser menos. Se o pai trabalha registrado, vai descontar da folha de pagamento dele. Se o pai não trabalha registrado, vai ser colocado com base no salário mínimo. Tem formas dentro do processo de definir quais são as rendas do pai, o que acontece dentro da renda do pai. Tem formas dentro do processo da gente conseguir comprovar qual a renda da pessoa. Então, a gente consegue muitas vezes pedir a quebra de sigilo bancário do pai, por exemplo, dentro do processo. Mas sem um processo, a gente não consegue fazer isso. Não dá para eu, advogada, pedir para sei lá quem uma quebra de sigilo bancário. Não dá. Mas o juiz consegue pedir para o Banco Central isso. Então, às vezes, a gente não sabe nem onde o pai mora, mas o juiz consegue pedir isso por dentro dos sistemas informatizados dos tribunais. Então, não adianta a gente ficar sofrendo um monte de coisa sem entrar com processo. Tem gente que não tem um monte de coisa regularizada, não vai necessidade de entrar com um processo de separação, de divórcio, mas precisa de um processo de pensão. Então, como que a gente vai resolver? Como que vai obrigar o pai a pagar a pensão? Entrando com um processo, tá? Regulamentando tudo que está acontecendo ou que precisa acontecer. Sem um documento dizendo tudo isso, dizendo que o pai tem essa obrigação de pagar, ele não vai ter essa obrigação, por mais que todo mundo saiba que criança gasta. Não vai ter essa obrigação, não vai ter valor atrasado e você vai ficar arcando com tudo sozinha. E no caso da Tamires, a mesma coisa. Não é porque ela é famosa e tudo mais que vai ser diferente, tá? Se não tiver um documento lá dizendo que o pai tem que pagar, quanto ele tem que pagar, ela vai arcar com tudo sozinha. Inclusive, material escolar tem que estar escrito, o pai tem que dividir, o pai tem que comprar. E gastos extras, gastos com medicamento, tem que estar escrito que o pai tem que pagar, que o pai tem que dividir, senão vai pagar sozinha, tá? Da mesma forma, guarda, se não tiver escrito que a guarda vai ser compartilhada no lateral, tem que morar com não sei quem, o pai às vezes pode pegar a criança e nunca mais voltar. E aí você vai ter que comprovar que a criança antes morava com você, dá muito mais trabalho. Tem gente famosa, inclusive, dentro de rede social, que passa anos tentando comprovar que a criança morava antigamente com ela mesma. Olha só a situação. Como que você vai passar por isso? Tá? E já vi acontecer muitas vezes aqui dentro do escritório, por isso que tem que regulamentar as coisas o mais rápido possível. É uma segurança para você e principalmente uma segurança para a criança. Aconteceu um problema entre os pais, mas a criança não tem nada a ver com esse problema entre vocês. A criança tá vivendo a vidinha dela e pensa na situação. Ela não consegue entender, racionalizar o que está acontecendo, igual a gente adulto. Mas ela percebe uma mudança. A criança não é burra, gente.
ela percebe a mudança, ela percebe o que está acontecendo e principalmente ela sente o que está acontecendo. Isso aqui não é papo de doido, não é papo de yoga, sei lá, né? Coisas que às vezes as pessoas não acreditam. É sério, é neurociência, a criança entende de outra forma, porque a formação do cérebro dela está acontecendo ainda. Então ela está sentindo as coisas muito mais do que racionalizando as coisas. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode estar criando na criança traumas que vão prejudicar a vida dela lá na frente. Tem que tomar cuidado, tem que regulamentar as coisas da melhor forma possível para que você crie essa criança da forma correta e não fique aí discutindo um monte de coisa com o pai e tal, que vai prejudicar essa criança, principalmente agora e lá no futuro. Entenderam? Então, no caso da Tamires, ela vai ter que passar por todo esse processo. Não sei se vai ser um processo de acordo, se vai ser um processo simples ou não. A gente ainda vai ter que acompanhar. E se você tem que passar por tudo isso ou está passando por tudo isso, esse vídeo é um passo a passo para você entender o que vai acontecer, tá? Dentro da sua situação. E lembrando que é um geralzão, cada caso é um caso e todo mundo precisa de orientação jurídica especializada. É igual médico, se você tem um problema no pé, você não vai procurar um neurologista, certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar aqui um like ou um comentário.